Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Sou Você Amanhã. Hoje estou com um convidado super especial, Mário Augusto Sá. Fala, Mário, tudo bem? Tudo certo, obrigado pelo convite, por me chamar aqui hoje para poder compartilhar aí um pouco com vocês. Projeto super legal que você está fazendo, um prazer enorme estar aqui. Pô, obrigadão, o prazer é todo nosso, né? E eu queria saber um pouco sobre você. Acho que não só eu, como a galera também, né? Quer saber um pouco sobre sua história e sua carreira. Pô, eu sou, como ele falou, Mário, e tô com 27 anos agora, não são 15, né? Mas acho que ainda jovem, e talvez vocês no futuro próximo, né? Quem sabe, acho que... Então, começando lá do começo, com a sua idade, mais ou menos, eu comecei um canal no YouTube, junto com 2 amigos, que se chama Niggle. Então, a gente começou esse canal na escola. Logo no comecinho do canal, você falar nos primeiros vídeos, eu tava lá participando, mas saí no começo... E acabei virando empresário. Então saí de frente das câmeras, nunca fui muito fã de ficar famoso, né? Não sou igual você, nem o Igor, nem o Neox. Eu sempre fui uma pessoa mais... que queria um pouco mais de privacidade. Meu Instagram é bloqueado até hoje. Enfim, no LinkedIn eu até posto um pouco mais, né? Mas foi muito legal fazer essa trajetória como empreendedor junto com eles. Toda a parte de vender livro, peça, roupa, pop socket, enfim, tudo que você possa imaginar. E depois repliquei esse modelo para vários outros influenciadores. Cheguei a trabalhar com o John Vlogs, com o Edu Koff, com o João Caetano, vários influenciadores grandes. Enquanto eles cresciam, a gente cresceu junto. Fui para faculdade, fiz PUC. Engenharia da computação, muito forçado pela minha mãe, que eu agradeço demais isso. Então, acho que um dos aprendizados aí... Sou fã da faculdade, não terminei, mas foi muito importante para os contatos, para o networking, e dá para absorver demais ali. Então, que bom que minha mãe fez eu ir para a faculdade. E na faculdade comecei um negócio junto com um professor da PUC, e a gente começou um negócio chamado Trampolim, junto com outros alunos, que virou uma empresa de infraestrutura bancária, de Banking as a Service. A gente prestava serviços financeiros de tecnologia para grandes players, né? Então, o negócio cresceu, ficou lucrativo, a gente teve a oportunidade de vender 100% da empresa para a Stone, empresa de pagamentos listada na New York Stock Exchange. Em 2021, a gente faz a venda do negócio, eu vendo 100% da participação, junto com o professor. Nossos sócios estão na Stone até hoje lá. E depois disso a gente abre a NG Cash. A NG Cash é um banco digital para a geração Z. Hoje a gente atende pessoas de 12 a 26 anos, olhando para a geração Z, para a geração Alpha, para as novas gerações, dando acesso a Pix, cartão. Agora a gente entrou com empréstimo para compra de moto, celular e... videogame para quem é maior de idade, né? Tem criptomoeda e uma série de produtos financeiros ali para dar mais essa independência para os jovens de 12 a 26 anos. Hoje a empresa está com seus 4 anos de idade, a gente levantou 150 milhões de reais, junto com investidores como Andreessen Horowitz, Mona X, vários anjos super legais. Somos cerca de 100 pessoas e estamos aí numa trajetória de crescimento super legal. E essa é a minha jornada, vindo lá do YouTube até a faculdade, onde vira uma empresa de infraestrutura bancária, e a junção da distribuição com o canal do YouTube, junto com a tecnologia para criar um banco para essa nova geração, que é o que eu atualmente faço. Sou CEO e cofundador da NG Cash, que significa nova geração, né? Então, é um pouco aí da história e como cheguei onde estou hoje. Caraca, eu não sabia que chamava nova geração por causa da NG, né? Então vamos pra primeira pergunta aqui, tá voltando lá no passado, mais ou menos do passado pra você, porque você ainda é novo. Mas quando você era criança, o que você queria ser? Eu acho que como toda criança da minha época, eu queria ser jogador de futebol e depois astronauta, né? E eu comecei a ser youtuber quando o YouTube começou. Então ninguém queria ser youtuber naquela época. Na verdade era uma coisa que as pessoas ficavam, tipo, olhando como se fosse muito nerd, né? Muito... não, hoje é cool, eu acho, né? Hoje todo mundo quer ser, hoje virou mainstream, mas na minha época era os nerds que no recreio iam pra sala de computação lá, e ficava no computador e ficava fazendo esse negócio de YouTube. Então, eu comecei sendo youtuber muito cedo. Não durou muito minha carreira de YouTube, durou cerca de um mês. Até eu resolver ser empresário do canal e não youtuber, mas
Você estudou com o Neox e com Eu estudei com o Igor? Eagle na escola, e o Neox é primo do Eagle e também conheço desde muito jovem. É justo, justo. E na escola, você ia bem? Como que eram as suas notas, assim, sua formação acadêmica? Eu nunca me esforcei muito na escola e eu também não ia mal, não. Eu não ia excelente. Ali, nota 8, sem se esforçar muito, acho que era uma média. Você acha que isso mudou muito, assim, seu futuro ou... Com certeza, bom foi não ter me esforçado muito, porque eu já tinha notas suficientes pra passar e conseguia fazer outras coisas. Mas eu nunca usei o meu tempo livre pra fazer coisas que talvez que os outros achassem divertidas, né? Eu achava. Então, desde os 14 anos de idade, eu tava lá, correndo atrás de parceria, publicidade, vendendo coisas na internet, agenciando o canal do YouTube, de fato trabalhando. E isso que me movia, assim, em vez de jogar videogame e tal. Até os 14 eu realmente ia jogar videogame, né? Fazer aquelas coisas. Mas depois disso eu me apaixonei por essa parte de negócio. E fiz muito isso. Então eu pegava o laptop, tipo, com 15 anos, sentava no fundo da sala e ficava lá trabalhando. Eu não prestava muita atenção, mas eu dei sorte que eu conseguia passar nas coisas conseguindo focar em outra coisa. Boa. Então pra mim funcionou. Agora, se você não conseguir tirar nota boa, acho que é importante sim você ter notas pra passar, né? Não acho que você precisa tirar 10 em tudo, mas você precisa pelo menos passar. Eu acho que é importante. E você falou aí que nessa época que você começou no YouTube e tudo, era uma coisa que a galera achava meio de nerd, que só ficava no computador, gravando vídeo. E a galera te criticou? Tipo, Acho que não criticou, mas também achava que era mais uma brincadeira. Até a gente, quando começou, fazia porque gostava. Não tinha o menor intuito de ganhar dinheiro, ficar gigante no YouTube, né? Hoje, só pra dar um pouco de referência, o canal Niggle, que eu comecei com esses meus dois amigos, tem 16 milhões de seguidores. A gente faz mais de 150 milhões de views por mês. É um dos maiores canais do Brasil. Ano passado foi o 7º canal que mais cresceu no YouTube, no país. Então... realmente ficou gigante, né? A gente começou só porque gostava. Não tinha dinheiro envolvido, não tinha fama, não tinha nada, né? Porque tava afim de fazer. E o negócio foi crescendo, tomando proporções e... acho que esse um dos aprendizados é que a gente foi pegando todas essas oportunidades que apareceram e abraçando elas, né? E lá no começo, assim, quando vocês começaram, vocês imaginaram que vocês iam ficar tão grande assim, que vocês iam crescer tanto, virar até a profissão dentro do Neox e do Eagle, né? E a sua também, junto com eles, não aparecendo tanto no canal, mas assim, gerenciando por fora. Não, com certeza não. Quando a gente começou, a gente tava a fim de fazer vídeo na internet, porque achava legal. E era isso. Só na brincadeira. Só isso. E aí, quando viu, foi crescendo e a gente sempre se motivou muito em fazer o negócio crescer. E eventualmente virou um negócio de verdade, né? Anos depois, a gente olhou pra trás e falou, caraca, virou um negócio de verdade. Acho que a primeira vez que a gente teve essa visibilidade foi quando a gente fez a peça de teatro. Assim, a gente já tinha alguns milhões de seguidores, talvez 3, 4 milhões de seguidores. Só que são números atrás de uma tela, né? Não sei, você tem 70 mil no Instagram, não sei se você tem visibilidade do que são 70 mil pessoas, né? É o Maracanã. É o Maracanã, né? Então se você for no Maracanã, você olha o Maracanã lá e você olha, caraca, isso aqui é meus seguidores, né? Você vê 16 milhões... 16 milhões é o quê? Quase 10% do Brasil. O Brasil tem 200 milhões, mais ou menos. Sei lá, 1 em 10 pessoas, né? Então, é absurdo. E a gente nunca imaginou. Isso é muito difícil ter esses números e você visualizar. E na peça de teatro que a gente fez, foi a primeira interação com o público. Aí, realmente, a gente teve noção de que o negócio tava ficando grande. Caraca. E aí, agora, você saiu do canal, né? Mas não totalmente, mas você saiu de aparecer nos vídeos pra começar a gerenciar. Como você gerenciou? Sabe, como que é gerenciar um canal? Você começou, acho que quando vocês não eram tão grandes, mas vocês ficaram muito grandes. Como foi, tipo, gerenciar um canal que cresceu tudo? A gente começou fazendo uma coisa de cada vez. Eles postavam os vídeos, eu comecei fazendo uma loja de roupa... e caneca, e começando a ganhar dinheiro à parte do YouTube. O YouTube paga com AdSense, né? Tinha muita view, sempre teve view, então ganhava dinheiro ali. Comecei vendendo roupa, caneca, produto com a marca deles. Depois disso a gente fez livro, depois fez peça de teatro, depois comecei a agenciar as parcerias com marca. E aí foi evoluindo e a gente foi contratando pessoas e aprendendo. Foi o primeiro negócio, assim,
que eu aprendi de tudo. Dali que eu aprendi a abrir um CNPJ, a contratar uma pessoa, ter que demitir uma pessoa, como é que... Eu fui um pouco de tudo. Eu embalei as coisas, levei no correio, o primeiro processo que a gente tomou, fui lá e falei com o juiz. Então eu fiz um pouco de tudo. Hoje que tem no negócio todas as áreas, de atendimento ao cliente, a embalar, a jurídico, a tudo, basicamente. E isso foi um aprendizado enorme, assim. Então foi aprendendo, errando, aprendendo, fazendo. Não tinha um livro, não tinha muita coisa. Procura na internet, vai fazendo. Paga imposto, o que é imposto. Arruma um contador, o que é contador. E aí você vai se virando, entendeu? E fazendo. Então foi muito aprendendo mesmo, fazendo na prática. Acho que foi uma mega experiência para mim. Fazer um pouco de tudo, entender de todas as áreas e ter um negócio que cresceu devagar e constante por muito tempo. Acho que ajudou muito a me tornar quem eu me tornei hoje. Uhum. E agora, depois disso, você criou a NG Cash e hoje em dia tá trabalhando na NG Cash, né? E como que foi esse processo de decisão de sair, de deixar tudo que você estava fazendo para trás, criar a NG Cash e fazer ela crescer, entendeu? Como foi todo esse processo, assim? Eu nunca pensei muito, foi sempre acontecendo. Tava no YouTube, tava fazendo, aí minha mãe me obrigou a ir pra faculdade. Aí tá bom, continuei no YouTube ali e na faculdade. Aí na faculdade meu professor me convidou para abrir esse negócio de infraestrutura bancária. Falei, bora, vambora. Fiz as duas coisas em paralelo. Aí o negócio bombou, a gente teve a chance de vendeu a empresa. Na hora que vendeu a empresa, eu já não tinha mais uma função operacional no canal, porque a gente já tinha crescido, a gente já tinha me substituído, então já não tinha mais um papel de operação, eu estava muito mais envolvido ali nesse final com a empresa que foi vendida, e quando ela foi vendida eu já não tinha mais o que fazer. Uhum. Então meio que eu tive uma liquidez ali da venda, o YouTube eu já não tinha mais, não precisava mais fazer muita coisa, já funcionava por si só, eu ia ter tempo ósseo, né? Uhum. E aí nasce essa ideia de fazer a NG Cash. Na verdade, 2 meses depois de vender a empresa, a gente abriu o CNPJ novo. E a Stone foi o primeiro investidor. Então, ela comprou minha outra empresa e também fez o primeiro investimento na NG Cash. Então, eu fiquei 2 meses ali só entre uma coisa e outra. E foi muito natural. O que eu sei fazer? Banco e falar com a geração Z. Então, vamos juntar essas coisas e fazer algo novo. Foi assim. Tá. Mas, tipo, quando você tava criando um banco pra nova geração, você não pensou que poderia ser muito mais difícil atrair, sabe, criança com dinheiro? Porque geralmente criança associa cuidar de dinheiro, investimento, essas coisas, como uma coisa chata, entendeu? Você não achou que ia ser mais difícil atrair esse público da geração Z, menores de idade, por exemplo? Não, pelo contrário, né? A gente sabe que no maior de idade você tem várias empresas que a gente admira muito e é um segmento bem competitivo, e a oportunidade que a gente viu é que ninguém estava olhando para os mais jovens. Então, cria-se aí uma oportunidade de muita gente. O Pix foi uma mudança grande de comportamento, então talvez antes do Pix você usasse dinheiro físico, ganhava uma mesada, guardava, tinha o cartão do seu pai, legal. Depois do Pix, você precisa ter uma chave Pix, você precisa poder movimentar, dinheiro morre. E aí a necessidade de pessoas acessarem dinheiro eletrônico com 13, 14, 15, 16, 17 fica muito mais importante do que antes. Então, é uma mudança de comportamento, principalmente por conta do Pix, que faz essa necessidade ser muito importante. E a população menos privilegiada do Brasil, ela não tem pais que têm educação financeira, infelizmente, que vão abrir uma conta para eles, no banco deles, como um dependente, para dar acesso. Então, muitas vezes esse garoto, adolescente, é quem vai trazer educação financeira para casa e que vai ter a iniciativa de abrir. Então, hoje a gente faz o adolescente abrir a conta, o pai dá anuência, mas o pai não é correntista. E hoje a gente é o único banco que tem esse approach no Brasil. Todos os outros, o pai precisa ser correntista e você é um dependente dele. E essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, hoje a gente atende da classe B para baixo, de 12 a 26 anos, que é esse jovem que está acessando o mercado cada vez mais cedo, movido principalmente por conta do Pix, da necessidade de acessar dinheiro eletrônico, da morte do dinheiro vivo. Uhum. Mas como esses adolescentes que, assim, não tem uma iniciativa em casa, sabe, de educação financeira, conseguem se conscientizar que isso é importante para chegar no banco e criar a própria conta?
o importante pra ele é usar o dinheiro, né? E aí depois disso ele vai descobrindo como guardar, como investir. A dor que ele tem é... Eu preciso usar Pix. O cara da pipoca não tem troco. Tipo, não adianta. O meu videogame não aceita dinheiro físico. Minha mãe não vai me dar o cartão dela. Como é que eu acesso isso aqui? A pessoa não tá pensando em educação financeira, ela tá pensando em, tipo, eu quero meus R$ 10, mas essa nota aqui não presta, porque o computador não aceita. Se eu der na pipoca, o cara não tem troco. Então, essa é a dor. Ele não tá pensando muito em guardar o dinheiro, ele tá pensando em usar da forma que ele quer, que é online ou em lugares físicos que cada vez menos tem troco e não consegue usar. Então, essa é a dor que faz ele usar. E depois disso que ele começa a usar... Aí ele começa a ver, tem como guardar meu dinheiro dentro do app. Aí você começa a introduzir os mecanismos de educação financeira. Mas ele não tá buscando educação financeira quando ele acessa a gente, ele tá buscando usar dinheiro. Tá. Mas acho que assim, quando você cria um banco, tem muitas coisas difíceis de mexer, sabe? Então, taxa que você tem que pagar pra fazer uma coisa, juros pra outra, investimento pra outra. Como que vocês lidam com isso? Tipo, falando no banco, colocando as mais fáceis, sabe? Pros adolescentes entenderem mesmo. Tem produtos focados para essa geração, né? Então, a forma que a gente fala com eles e desde o botão até a personalização, até os produtos, tipo, não tem juros, não tem empréstimo, não é só para maior de idade, mas se você for menor de idade, você não vai ter acesso a nenhum desses produtos. Então, é personalizado para a experiência de um menor de idade, né? Então, você vai ter só seguro de celular, seguro contra roubo, de mochila, então básico. Você vai ter só um investimento, que é o cofrinho, que vai render 100% do CDI, né? Você vai ter o cartão virtual e o cartão físico, você vai ter Pix, você vai ter como comprar dólar, né? Algumas coisas básicas. Não vai ter todas as opções de investimento. É mais simples. Você vai poder fazer Pix pelo WhatsApp, por exemplo, sem ter que abrir o app, mandar só encaminhar a mensagem. Então, é um app mais básico para o que as pessoas precisam. Hoje, a maioria esmagadora dos nossos usuários vão usar o Pix, o cartão, o cofrinho e a recarga de celular. Esses são os produtos que eles, de fato, vão usar, tipo, todo mês. Que legal. Então você moldou, assim, o banco direto pra cada idade, né? Isso. Isso eu achei bem legal, bem legal. E agora falando um pouco também de geração Z, que acho que é muito, muito relacionado também com o seu banco, totalmente relacionado, né? Queria saber, sabe, como que essa galera pensa sobre dinheiro, essa geração pensa sobre dinheiro. Porque por mais que eu seja da geração Z, eu acho que cada um pensa de uma forma diferente, sabe? Mas você tem algum padrão de pensamento? O padrão vai mudar de acordo com a sua idade, classe social, geografia. Eu acho que cada um é muito diferente, né? Então, tem gente que vai guardar, tem gente que vai gastar tudo, tem gente que vai investir, tem gente que tem medo de investir, tem gente que... É bem amplo, né? Realmente, o nosso banco hoje ele é de massa. Então, hoje a gente tem mais de 6 milhões de contas... a gente atende todas as cidades do Brasil, então a gente tem de tudo, de fato. Tem pessoa que ajuda em casa comprando gás, pagando conta de luz, que trabalha como jovem aprendiz com carteira assinada com 16 anos, e tem gente que ganha mesada com 20, mora com os pais e gasta só em skin de CS e videogame. Tem de tudo, entendeu? Então, realmente eu acho que tem mais a ver com a sua classe social, quanto você se interagiu com vídeo de educação financeira, se você trabalha ou não trabalha, mora com os pais ou não mora, do que a geração em si. A geração é bem ampla, tem um pouco de tudo. Eu acho que tem vários fatores. E eu já vi de tudo lá na base. Tem gente que salva, tem gente que gasta. O que a gente tenta incentivar é o bom comportamento. Então, incentiva a pessoa a gastar, se ela tiver, gastar menos, guardar mais... tem vídeo de educação financeira na plataforma. A ideia é usar a inteligência artificial para entender o comportamento das pessoas. Pô, você tá jogando em bet, né? Tipo, você devia estar fazendo isso. Botar missão, eu quero viajar para tal lugar. Pô, você tá gastando dinheiro com bet, você devia estar fazendo isso, você tem essa missão. E aí tentar usar o comportamento da pessoa, de fato personalizar ali a experiência de educar ela. Isso é o avanço do produto, na minha visão, aí com a inteligência artificial ficando cada vez melhor, mais poderosa. Legal. E como que a gente, né, adolescentes, pode expandir para outros adolescentes uma visão positiva de cuidar do seu dinheiro, uma visão positiva de não gastar tanto, de guardar mais, de investir no CDI, que você falou, do cofrinho. Como que eu posso criar nesses outros adolescentes uma visão positiva? Assim, por meio tanto de mim, por meio de tanto quem tá assistindo, entendeu? Ou por meio de vocês do banco. Como que a gente cria isso?
Olha, eu sempre fui um adolescente também que pensei no longo prazo, que guardei meu dinheiro desde o começo. E pra mim, o que me convenceu a guardar todo o dinheiro que eu ganhava e investir desde cedo, desde assim que eu ganhava R$ 10, é os juros compostos. Que eu acho que realmente é um poder enorme. Então, eu sempre falava pros meus amigos essa história do sorvete. Então, você vai comprar um sorvete que é R$ 10, na verdade ele pode ser R$ 10.000. Então, por quê? Porque esses R$ 10 daqui a 50 anos, que é quando você vai se aposentar, se você tem 15, né? Se você botou nos juros compostos rendendo 12% ao ano, esses R$ 10 vão virar 10.000. Parece incrível, mas é verdade. Então, imagina, cada R$ 10 que você gasta hoje são 10.000 lá na frente. É isso. Isso é com tempo e com dinheiro. Enquanto você é jovem, tudo vai multiplicar. Então, quanto antes você começar a fazer as coisas, mais poder você vai ter. E eu não sei de cabeça essas contas, mas você pode procurar aí juros compostos e tem calculadora na internet e você só brinca de começar a ganhar dinheiro com 15, com 25 ou com 35. Bota lá 1 milhão com cada uma das idades e eu te garanto que a diferença no final vai ser tipo de astronômica. Mesmo que é o mesmo tanto de dinheiro. Só com 10 e depois 20 anos de diferença um do outro, é astronômico a diferença no final da vida. Então, eu acho que isso tudo compound e é muito importante. Então, quando você perceber isso, quanto mais cedo, melhor, assim. E foi quando eu fiz essa conta que eu falei, meu Deus do céu, preciso guardar dinheiro, preciso dar um jeito aqui que lá na frente vai compensar demais. Entendi. Legal. Queria falar um pouco da sua rotina, sabe? Do seu dia a dia. Saindo até um pouco de negócio, falando um pouco mais da sua mente, entendeu? Eu sei que você deve ser muito, muito lotado. Sua agenda deve ser muito lotada. Você tá fazendo todo dia, cuidando do projeto da NG Cash. E como você, mesmo com a agenda lotada, consegue dar atenção pra sua família, pros seus amigos, pra você mesmo, né? Pros seus estudos pessoais, pode ser também seus esportes que você gosta de fazer. Como você consegue, sabe, balancear tudo isso no seu tempo pra ter um bom proveito, assim, da sua vida? Eu aprendi, depois de trabalhar muito, que não adianta você só trabalhar, porque senão você é menos produtivo do que se você tiver uma vida balanceada. Então, mais horas não significam mais qualidade. Então, eu gosto sempre de balancear, eu faço tênis, eu faço academia, eu saio. Então, eu uso o Google Agenda, ele é meu melhor amigo. Eu tenho o Calendly, que é um link para marcar. Eu tenho meus horários que eu posso fazer reunião, que são X dias na semana. Eu tenho interna de meia hora. Eu tenho meus slots para reunião externa em São Paulo, presencial. Eu tento sempre botar uma reunião no almoço e uma no jantar, porque eu já junto uma parte de lazer com uma reunião, come bem, faz uma boa reunião. E você consegue ver pessoas presenciais, junto com minha rotina de treino e tênis. E aí, se você tiver uma agenda, você consegue fazer tudo acontecer. Então, se pegar minha agenda, eu tenho coisa marcada até o ano que vem. Literalmente, tipo, eu já sei minhas viagens, quando é que eu tô. Você coordena isso com slots da semana, que você consegue ter X tipo de reunião, você consegue ter uma vida bem regrada ali, horário de trabalho, horário de reunião, e você consegue montar uma agenda que funciona. Então, assim, quem sou eu? Elon Musk tem 3 empresas e é CEO de todas, e lá lança foguete e consegue. Então, assim, dá pra fazer. Justo. Eu acho que ele deixa a parte da família e talvez do físico de fora, né? Isso eu não deixo, mas aí eu tenho uma empresa só também, ele tem 3, deixa família e saúde, e uma empresa dá pra coordenar. Boa. Legal. Mas exige você querer coordenar isso, entendeu? Tá. É um trabalho. Isso aí traz muita ideia que você tem a mesma 24 horas do que outras pessoas. Que muda é o proveito delas. É né? isso. E se organizar. Ser organizado é talvez a coisa mais importante para uma pessoa que quer ser empreendedor. Porque às vezes você é funcionário, você vai ter lá horário para sair, as pessoas vão te falar o que fazer. Quando você é dono do próprio negócio, ninguém vai te falar o que fazer. Você precisa saber a hora que você vai começar, que você vai parar, que você vai investir na família, e nos amigos e no negócio. Então, tem que ser muito organizado. E tem algum ritual, assim, do seu dia a dia que você acha que consegue fazer o seu dia mais produtivo? Seja um esporte, alguma coisa que você faz quando você acorda?
Eu acho que é rotina, né? Saber que você vai acordar, vai na academia, depois tal hora você vai ter as reuniões que são em casa e que são de meia hora e fáceis, depois as reuniões externas. Então, saber o seu dia pra frente, eu sempre tenho um ritual de no dia anterior, antes de dormir, eu olho minha agenda do dia seguinte e já tô na minha cabeça, eu já durmo com o que eu vou ter que fazer no dia seguinte. Preparado, assim. Eu nunca acordo. Se eu acordar um dia sem saber o que eu vou fazer no dia seguinte, é um dia. Normalmente é um dia perdido. É ruim. Você fica meio perdido, Fica né? meio Ficar perdido. sambando aí nas coisas. E eu queria saber um pouco, de novo, assim, da sua carreira, voltando um pouco pra esse assunto. Eu queria saber, tipo, você já deve ter recebido muitos nãos, tá? Com certeza, como todo mundo. Como você se moldou com esses nãos? E, tipo, se teve algum não específico que mudou a sua vida completamente, que falou, "Puta, esse não foi muito importante pra mim." Eu acho que os não são um não mais próximo do sim, né? Então você só precisa de um sim, muitas vezes. Então levantar dinheiro é o clássico, né? Eu fiz o pré-seed, seed, Series A, levantei 150 milhões de reais. Vou levantar mais dinheiro no futuro. E você vai falar com 100, 120 fundos para receber 1, 2, 3, 4 sims. Então, a coisa mais normal do mundo para quem principalmente vai seguir a carreira de venture capital é receber não, né? Então, e eu acho que cada não é um aprendizado. Durante um processo de levantar dinheiro, você vai recebendo um não. Por que não? Você aprende com ele, né? Ah, por que isso? Por que não? Por isso. Na NG a gente teve uns exemplos. A primeira rodada, os nãos eram porque eu não sei se você vai conseguir abrir esse tal de banco. Aí, quem acreditou, provei que consegui abrir o banco. Segunda rodada você vai conseguir crescer e ter usuário? Consegui um sim de quem acreditou que eu ia conseguir crescer e ter os usuários. Aí depois você vai conseguir ter receita, lucro, não sei o quê, aí você prova isso. Então os não são muito bons para entender qual é a objeção que as pessoas têm e para você trabalhar para poder consertar essa objeção. Então é o maior aprendizado que você pode ter. Essas objeções onde você consegue focar ali a sua energia em resolver isso. Então é muito, muito importante para aprender. E acho que se teve um não marcante na minha vida, assim, em especial, acho que não. Assim, acho que foi uma junção de vários nãos e a média e o aprendizado que eles dão. Que essa soma é muito mais importante do que um não específico. Assim, eu não tenho um grande evento marcante que mudou a minha vida, que foi um não, assim, eu diria. E você começou com quantas pessoas no banco? Comecei com os meus cofundadores. Somos 6. 6? Vocês começaram, então, num grupo bom, assim, pra 6. trabalhar em grupo. E como você lidou pra trabalhar com tanta gente, sabe? Tanta perspectiva diferente. Foi um processo natural, né? A gente somava. Então eu vendi a empresa anterior e aí eu abri o negócio com o meu professor, que a gente abriu o anterior. Aí eu convidei o Igor e o Neox, que são meus sócios no YouTube, para ter parte da distribuição. E o Luiz, que é meu professor, chamou 2 alunos da faculdade que iam tocar a parte mais operacional do negócio, né? E no começo foi o CTO e o COO. Então eu tocava operações, outro tocava tecnologia, outro tocava jurídico, legal, compliance, regulatório, Banco Central. Os outros tocavam distribuição e eu tocava administração desse grupo de pessoas, visão, longo prazo, crescimento, investimento. Então não tinha um overlap de briga entre cada um, tinha uma missão muito clara para cumprir. E a jornada com você, entendeu? De você tem que ir numa jornada, obviamente, com um grupo, que é o projeto todo, mas você também tem a jornada sozinho, que é a jornada dentro de você, né? O que você pode falar pra gente sobre essa jornada dentro de você? Como que foi Foi sempre um passo cada vez. Então, comecei lá no YouTube, fui amadurecendo, aprendendo sobre o negócio, passando por várias áreas, abri outro negócio, aprendi como é um M&A, como é que vende uma empresa, e como é que levanta dinheiro, e tiver acesso a capital, e aí você conhece mais pessoas. Então eu vejo que é uma escada.
e você dá um passo de cada vez e vai subindo a escada. Às vezes você tropeça, cai uns degraus, sobe de novo. Eu acho que tem vários tipos de carreira, né? Tem aquelas que são meteóricas. Pô, a pessoa fez 16 anos, entrou no Barcelona, ficou zilionária e eu acho que não foi meu caso. Meu caso foi, eu tô aí há 12 anos empreendendo e crescendo e evoluindo um passo de cada vez. Às vezes você dá um pulo, sobe 4 passos, né? Mas foi uma construção. Já é meu terceiro negócio, é o maior até agora. Teve o canal, teve que existe até hoje, né? A Trampolim, que foi vendida para a Stone, agora a NG, que hoje é a maior empresa que eu já cheguei a tocar. O canal chegou a ter 30 pessoas, depois a Trampolim 50, agora nós somos 100, né? Daqui a pouco, quem sabe, 300 e continuar crescendo. Então são sempre essas novas fases, você vai aprendendo muito com cada uma. E na minha jornada foi assim, eu vejo como uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Acho que esse é o principal. Tá, que legal. E nesse processo, foi difícil você fazer? Em questão de disciplina, tem que depositar muito esforço nisso. Dias muito fáceis, dias muito difíceis, um pouco de tudo, né? Dias muito bons, dias muito tristes. Então, eu digo que é os altos e baixos do empreendedorismo. Um dia você tá no céu, deu tudo certo, no dia seguinte aparece uma bomba para você desarmar. E eu acho que é isso que me move. É muito pessoal, assim. Eu gosto desses altos e baixos, dos problemas, resolver problemas, né? É muito o que move minha mente. Então, pra mim, é muito bom. Eu gosto disso. Mas não é pra todo mundo. Eu acho que você tem que gostar de resolver problemas, de altos e baixos, de picos de emoção. É um pouco muito da trajetória, assim. Não diria que é fácil pra todo mundo, mas pra algumas pessoas é o que move elas. E pra mim, com certeza, é onde eu me encontrei. O que me anima todo dia de acordar é saber que eu tenho um problema pra resolver, uma coisa pra construir. Eu acho que é muito pessoal, assim. Eu acho que você não consegue forçar qualquer um a ser empreendedor. A pessoa tem que, de fato, gostar desse tipo de coisa na minha cabeça, que é resolver problemas e lidar com situações difíceis. E aí você vai ter dias muito maravilhosos e dias muito ruins. Eu acho que é uma mistura muito desses dois tipos de dias. E como que você fez, assim, pra começar a gostar de problema, sabe? Foi por conta do YouTube. Quando eu vi, tinha um YouTube... E tava lá, e era uma oportunidade, e eu comecei gravando vídeo, vi que eu não gostava. E depois eu testei outra coisa, e vi que eu amava. Então, por exemplo, eu não segui na carreira de estar gravando vídeo, produzindo conteúdo e tal, isso não me moveu. Né? E eu podia ter a oportunidade hoje de ter milhões de seguidores, ser super famoso. Mas não era o que me movia, então acho que é muito encontrar também aquilo que te move, é muito importante você testar, né? Na faculdade você tem que escolher, né? Você acabou de sair da escola, você tem que escolher uma coisa difícil, né? Certeza. Então eu acho que você tem que testar. Quando eu entrei na PUC, eu peguei várias aulas. Eu fiz o primeiro período de engenharia, que era o domínio básico, que você não escolhe as aulas, mas no segundo período, peguei aula de filosofia, economia, administração, direito. Eu tinha talvez uma aula de engenharia, para eu saber o que eu realmente queria fazer, entendeu? E eu acho que é muito de explorar. E quando você gostar de alguma coisa, você vai saber. Boa. Então vamos aqui pra pergunta final, tá bom? Essa aqui é a mais importante de todas. O que você diria pra alguém, um jovem, que quer ser você amanhã? Diria pra começar o quanto antes, a testar o que você gosta de fazer. Começa a fazer coisas na prática. E quando você se encontrar, não ache que é jovem e que tem que esperar para começar. Se você tiver a oportunidade de fazer, começa em casa, com seu computador, com seu celular. No pior caso, você testou uma coisa e sabe se você gosta ou não dela, e é uma opção a menos para encontrar e se encontrar no que você quer fazer para a vida. Invista o dinheiro, que seja R$10. Esse hábito, se criado cedo, não importa se o valor é alto ou não, vai fazer uma mudança gigantesca na vida. Estudar sobre educação financeira, como investir seu dinheiro, como poupar seu dinheiro, vai transformar a sua vida no longo prazo, com certeza absoluta. E atualmente, se eu tivesse a idade de vocês, eu definitivamente estaria olhando tudo de AI possível, super antenado, porque eu acho que é uma coisa que vai mudar o mundo e vai gerar muita oportunidade para as pessoas fazerem coisas muito grandes com poucos recursos de casa. Então, acho que
vai ajudar muito a nova geração a poder ter um impacto ainda maior do que já pode ter hoje. Entendi. É isso aí, Mário. Obrigadão, viu? Obrigado pelo convite. Prazer aí ter esse papo com você. Certeza que todo mundo gostou. Prazer é todo meu. É isso aí. Tchau, tchau.